Toyota Corolla SEG. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Corolla aqui em análise, como eu disse, é na sua versão top de linha SEG com motor 1.8, 16 válvulas, a gasolina e câmbio automático, ano 2003. Corolla de nona geração. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 30.038. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 30.228. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 30.774,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. E sim, aqui no meu estado, para esse carro, nesse ano modelo, ainda cobra IPVA. Então fica em R$ 1.209,12. Taxa de licenciamento, valor desse ano de 2024, fica em R$ 39,36, também para Minas Gerais. Já o seguro, para um carro mais antigo um pouco, é difícil você conseguir uma cotação de modalidade mais convencional de seguro, né? Então vamos fazer aqui uma cotação numa modalidade de cooperativa, que em dados mais recentes encontrei 2 parcelas de R$ 175,00 mais uma taxa de adesão de R$ 149,00, o que dá um total médio anual de R$ 2.249,00. Mas tenha em mente que esse valor aqui de seguro é apenas uma média, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, ou também da empresa que você for fazer uma cotação e uma série de outros fatores. Para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em janeiro de 2021, esse carro estava avaliado em R$ 23.209. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.339,67, o que dá 10,08% de alta em média por ano, o que dá uma inflação acumulada aqui no Corolla de mais de 30%, um pouco. Então é um carro que está bem mais caro do que ele custava 3 anos atrás. E foi uma movimentação atípica que tivemos aí no mercado nos últimos tempos. Então não dá para usarmos essa variação de preço para estimarmos como vai ser o valor dele daqui a 3 anos. Então vamos somar só o que vai sair do seu bolso todo ano para você manter o carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Dessa forma, ele vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.497,48, o que dá por mês R$ 291,46 que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter um carro desse aí todo regularizado, com a documentação em ordem. Dependendo do estado que você morar, não vai ter mais IPVA para pagar ou a alíquota é menor. Então, esse custo total também se reduz. Assim como um seguro, que não é obrigatório você ter, né? Então, se você optar por não fazer, esse custo fica bem menor aí por ano e é um carro que se torna mais viável ainda de se ter para o uso. Mas, falando dos custos de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Corolla 2003 automático? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro
e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec ficaram em R$ 94,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax 304. Kit de velas da NGK encontrei as 4 por R$ 105,00. Preço até razoável. E os pneus medidas 95/60/15 encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.676. Na média também se tratando de aro 15. Óleo de motor, a especificação aqui da Toyota para esse ano modelo, eram várias viscosidades. Tinha 5W30, 10W30 e algumas outras, mas aqui uma das mais comuns de se utilizar nesse Corolla é a 10W30. Então vamos fazer a cotação com esse óleo. E é um motor que pega 4,2 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 5 litros de um Castrol Magnatec semi-sintético API. SN 10W30 ficaram em R$ 180,00. Já a correia de acessórios encontrei da Gates sem tensor incluso por R$ 70,00, preço só da correia. Kit de corrente de distribuição, que é o motor que vem equipado com esse sistema, né, que não é de troca periódica preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade, caso uma hora eventualmente precise substituir. Eu encontrei aqui um da Takal por R$ 824,00, já composto por uma corrente, duas polias, duas guias, um tensor e um retentor. Lembrando que a polia do VVT, né, a polia variável aqui para as válvulas de admissão, não está inclusa. Já os filtros encontrei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 49,00. Filtro de óleo, R$ 25,00. Filtro de combustível, pasmem, R$ 231,00. É um filtro mais caro para esses Corolla que são monocombustível. Infelizmente é dessa forma. Dá para encontrar de outros fabricantes aí com preço mais acessível um pouco, mas aqui se você optar pelos da MAN Filter, né, que é uma fabricante aí de primeira linha, excelente qualidade, vai ser mais ou menos essa faixa de preço. E o filtro de cabine do ar-condicionado, R$ 58,00. Amortecedores, encontrei os 4 Monro ou Spectrum pressurizados a gás por R$ 1.478. Preço na média também, considerando um sedã médio. Óleo de câmbio, né, que é bem interessante você fazer a substituição, como manda o manual do proprietário, e a troca exigida lá no manual. Se você usa esse veículo em condições mais severas, é uma a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos o que ocorrer primeiro. Ou se passar por qualquer alagamento, a substituição também deve ser feita imediatamente. E o óleo exigido aqui pela Toyota é o ATF TIV. E é uma transmissão que pega 6,5 litros considerando a troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 7 litros de óleo. E além do óleo também vai precisar trocar o filtro com a junta, né? Uma vez que para substituir o filtro vai ter que desmontar a parte inferior da transmissão, então também vai uma junta nova. Eu encontrei aqui o óleo genuíno Toyota, assim como filtro e junta também genuínos Toyota. Esse kit, né, de 7 litros de óleo mais filtro e junta ficam por R$ 1.261. E é claro que não está incluso aqui valor de mão de obra para fazer essa manutenção, porque mão de obra varia muito, dependendo da região que você mora, dependendo da oficina que você vai levar, dependendo do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina. Então, para cada situação, os preços variam bastante. Sendo assim, somando essa cesta de peças de trocas preventivas, fica em R$ 5.531. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez. Pegando um carro desse bem cuidado, de boa procedência, no primeiro momento, talvez você faça uma troca de óleo com filtro ali do motor. Mais para frente, talvez venham ali um kit de velas, pastilhas de freio, depois uns 2 pneus. Aí mais para frente, talvez dependendo da quilometragem, a troca do fluido da transmissão. Então são custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então para que esse somatório que está aqui, não é verdade? Esse somatório é para você comparar com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato e ver qual carro tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo, mas vem comigo que temos muita coisa para falar ainda sobre o Corolla, agora em custos envolvendo o abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor apenas a gasolina e a gasolina está numa média de R$ 5,49 o litro, pelo menos aqui na minha região. E é um carro que tem um tanque de 55 litros de capacidade, então fica em R$ 301,95 para enchê-lo. Falando de consumo, para isso peguei dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade é um carro que faz 8,5 km por litro.
na estrada 13. Sim, esse motor 1.8, câmbio automático, entregam ainda uma boa economia de combustível se você souber levar ele de forma tranquila. E ainda falando em dados oficiais, com o tanque cheio dentro de cidade, esse carro tem capacidade para rodar 468 km, com gasolina 715. Se conseguir médias de consumo acima daquelas oficiais que eu falei, a autonomia também vai ser favorecida. Então é um carro que na prática tende a sim ser bem econômico. Mas falando agora da lista de equipamentos, né, nessa versão SEG top de linha, vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, duplo airbag frontal mais freios ABS, bancos de couro, faróis e lanternas de neblina e cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes. Além do sistema de som de série que também vem com leitor de CD e comandos no volante. Então, para um sedã médio 2003, tá até bem equipado, bem completinho aí, sem sombra de dúvidas. Mas falando agora de conjunto mecânico, que também é um ponto de dúvida de quem quer pegar um carro desse, aqui é equipado com o motor da linha 1ZZ FE, que é também conhecido como VVTi, né, que é o motor com variador de fase para as válvulas de admissão. É um duplo comando de válvulas do cabeçote sincronizado por corrente, como já mencionamos. Entregam uma potência de 136 cavalos a 6.000 RPMs e um torque de 17,5 kgfm a 4.200 RPMs. Números mais que suficientes para um sedã médio considerado leve, de 1.170 kg. Tem uma relação de peso-potência de 8,6 kg por cavalo. Desempenho mais que suficiente para você fazer ultrapassagens e retomadas de velocidade com tranquilidade e com segurança. Só que o 0 a 100 é executado em 12,4 segundos. Então, é um carro que quando está ali em velocidade vai só retomar, aumentar a sua velocidade, ele tem respostas muito rápidas. Mas para sair da inércia, ele é um pouco mais lento por causa do câmbio automático de 4 velocidades, que ele é o modelo A245E. Acoplado ao motor conversor de torque, o que garante trocas de marchas mais suaves, sem trancos, né, como todo bom câmbio convencional deve ser. Só que a contrapartida desse câmbio, né, que é por priorizar justamente o conforto, a suavidade nas trocas de marcha, é que ele fica mais lento quando você quer desempenho total. Então, o 0 a 100 fica um pouco mais prejudicado, mas é um câmbio confiável, resistente, um dos mais confiáveis do nosso mercado na categoria dos automáticos, né? Só que, claro, exige a manutenção preventiva de troca do fluido ali da transmissão, como qualquer outro câmbio. Suspensão simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, manutenção corretiva se necessário, bem acessível, assim como os freios aqui são a disco nas 4 rodas, um sistema um pouco mais refinado, sendo discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, mas manutenção corretiva aqui também sem maiores sustos, preços bem na média, como vimos aqui em alguns exemplos mais anteriormente, né? Direção de assistência hidráulica progressiva, varia um pouco o peso ali de acordo com a velocidade e o porta-malas tem 437 litros de capacidade, bom para a categoria, não é o maior aí dos sedãs médios, mas dá para levar bagagens da família sem maiores problemas. E ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Pontos positivos então de pegar um Corolla desse aí 2003 câmbio automático, é o seu conjunto mecânico, um dos mais confiáveis do nosso mercado, é um carro que, se falar de veículos que envelheceram bem, eu diria que é um dos melhores aqui, sem sombra de dúvidas. Motor confiável, câmbio confiável, suspensão, freios, tudo realmente projetado, feito para durar, boa oferta de peças até hoje em dia, você encontra tudo com facilidade, ótimo desempenho, bom consumo de combustível se tratando de um carro de porte médio, motor 1.8, câmbio automático. É difícil achar um concorrente mais econômico. Muito confortável rodar, suspensão voltada para essa característica, carro de boa altura do solo, vão livre mínimo de 160 mm, não vai ser qualquer lombada ali que vai raspar o fundo desse veículo. Além disso, ótima qualidade do acabamento interno, revestimento ali de painel em soft touch, bancos em couro de excelente qualidade, forros de porta da mesma forma, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente para a categoria, boa lista de equipamentos também se tratando do ano de fabricação, boa capacidade de porta-malas também, 437 litros está ok para um sedã médio e é um dos carros mais procurados no nosso mercado de excelente revenda. Não é à toa que um aí 2003 tá custando 30 mil reais. Subiu muito de preço também, é verdade, né? Olha só, há 3 anos atrás um carro que estava custando 23 mil aproximadamente, né? Então, nesse mercado mais atípico aí que acabamos de vivenciar, é um dos que mais inflacionou, ou seja, um dos mais
procurados e de melhor revenda, e com certeza. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção, não existe veículo perfeito, né? Primeiro é o seu motor, que exige ajuste preventivo de folga de válvulas. Ele trabalha com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então, você tem que fazer essa revisão a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos aproximadamente, para que esse motor continue trabalhando ali no seu regime ótimo de funcionamento e não corra risco de perder potência e gastar mais combustível. O câmbio automático também exige troca de óleo preventiva, como já mencionei. Se você usa esse carro em condições severas, no manual do proprietário desse veículo você consegue ver lá quais são os tipos de uso que são caracterizados como condições severas. Sendo assim, é um veículo que deve ter seu óleo de câmbio trocado a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Além disso, tem uma boa lista de equipamentos, mas falta ali, eu diria, apenas o computador de bordo, que outros concorrentes já entregavam, né? Aqui o Corolla viria a ter esse item ali dos 2005 em diante. Então os 2003, 2004 aqui faltam esse item. Para você que gosta de acompanhar ali o consumo médio, vai ficar devendo aí. Além disso, é um carro que não tem das melhores estabilidades ao fazer curva. É claro que não é aquele carro que vai te passar sustos, mas comparado com Vectra, Astra, Civic e alguns outros da categoria, sim, o Corolla ele deixa um pouco a desejar nesse quesito, mas ele compensa muito no conforto ao rodar, também um dos mais confortáveis da categoria. E se eu posso dizer sobre o preço desse carro, é que hoje ele está mais caro de adquirir, né? É um carro muito fácil de revender, por isso ele está mais caro. Então, se você quiser comprar, saiba que vai ter que pagar um pouco mais caro do que pagaria em um outro concorrente. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Corolla, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui, como eu prometi, aquela playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato. Lá falo de Santana, Civic, Astra, Vectra, vários carros da categoria, até de outras categorias, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.